A paz, irmãos. Eu estou numa série cujo tema é Conquistadores. E hoje eu quero falar sobre a história de Gideão. Quantos já ouviram falar de Gideão e os 300 de Gideão? Algumas pessoas ainda não ouviram falar de Gideão. Mas essa figura aqui, que ilustra a mensagem, eu achei muito interessante. E eu quero introduzir a minha palavra explicando essa figura. Isso aqui, não sei se vocês notaram, é um alvo. Com 3 flechas que foram atiradas no alvo. Tem a flecha maior, a menor e a menorzinha de todas, que está no centro, que acertou o alvo. E essa ilustração foi feita porque hoje, falando sobre a força para vencer, eu vou falar sobre o poder da parceria, que traz força, que é a parceria de Deus com o homem. E aqui na minha história, a parceria de Deus com Gideão. Gideão foi um juiz em Israel. Quando o povo de Israel se estabeleceu na terra de Canaã, cada tribo tomou uma porção da terra. E Deus os protegia dos povos que ficaram ao redor, quando eles caminhavam segundo a vontade e o propósito de Deus e obedeciam os mandamentos. Quando eles desobedeciam, vinha os povos e os oprimia. E houve um momento que o povo de Israel se afastou do Senhor, desobedecendo os mandamentos e adorando deuses estranhos. E Deus permitiu que os midianitas viessem e oprimissem a Israel por 7 anos. E Deus então faz parceria com o homem. Deus levanta um homem, que é um juiz, que se chama Gideão. E Gideão fazia parte de uma família que não era uma família de grande nome na tribo de Manassés. Nem era o mais rico da tribo. E quando Deus o chama, ele diz assim: mas Senhor, a minha família é uma família que não tem posses. E eu de toda a minha família sou o menor. Ou seja, nessa parceria, a força que Gideão teve para vencer foi o fato de ele andar com Deus e Deus fazer uma parceria com ele. Deus fez parceria com o menor para levantá-lo sobre toda uma nação e torná-lo o maior. Amém? É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, é isso que Deus quer fazer na sua vida. É por isso que Deus faz parceria com o homem. Então a palavra de hoje é a força para vencer, a força na parceria de Deus com Gideão. O menor de todos que se tornou o maior. Em Juízes 7:18, o texto diz que, eu vou contando a história, mas quando Gideão se levanta como líder e ele leva um exército de israelitas para guerrearem contra os midianitas que os assolavam, ele dá um grito de guerra para aquele exército. E o grito de guerra foi esse. Está lá em Juízes 7:18. E diz assim: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Quando ele dá instrução de ataque, ele diz assim: olha, eu vou tocar a trombeta, vocês tocarão após mim, e vocês gritarão: por Deus, pelo Senhor e por Gideão. Esse é o grito de guerra: pelo Senhor e por Gideão. Olha que coisa linda. Ele trouxe para si, essa declaração poderosa, que nada mais do que expressava a força que os daria vitória, porque eles iriam em nome de Deus e de Gideão. Porque Deus faz parceria com o homem, Deus faz parceria com você para te levar à vitória. E Deus vai usar muitas vezes você para trazer a vitória a muitos. Amém?
a sua família, você terá vitória pessoal, vitória na sua família, vitória no corpo de Cristo, no reino de Deus e em tudo que você colocar as suas mãos. Então há uma força poderosa. A primeira força é a força de Deus. A força de Deus. A força que com a minoria vence a maioria. Deus vence a maioria com a minoria. Sabe por que ele usa essa estratégia? Para demonstrar o seu poder. Porque não é na força humana, não é segundo as estatísticas, nem o que é comensurável, mas é algo que não se explica. É algo que não é capaz de trazer por medidas humanas o poder e a força do nosso Deus. A força de Deus é imensurável, ela não é medida por números e estatísticas. E é por isso que quando Deus chama Gideão, o povo, os midianitas e todos os povos do Oriente esperavam as colheitas de Israel e eles desciam em multidão. E esse texto diz que era incontável, não dava para contar, eles não citam nem números na descrição. E de tanto era o poder destrutivo, eles passavam e levavam gado de toda espécie, levavam a colheita e eles ficavam sem nada. E não tinha como fazer. O povo se escondia em covas, se escondia em cavernas, fazia fortificações para não serem mortos, porque eles eram saqueados. E Deus ordena Gideão para se levantar, contra eles, clamando pelo exército de Israel. Mas quando Deus dá essa ordem, ele diz para Gideão: Gideão, você vai enfrentar uma multidão incontável com apenas 300. Juízes 7, 2 e 7 descreve essa história. Olha o que Deus diz. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. 22 mil desistiram e foram embora. E 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Ou seja, ele disse assim: aquele que pegar a água e levar com prudência, sem perder a visão, esses serão selecionados. 300 foram selecionados. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Juízes 7:12 fala da realidade dos midianitas. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Ou seja, Deus vence com a minoria. Tinha 32 mil. Quando ele falou: despede os que estão com medo, 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. Deus falou: é muito ainda.
para que o povo não diga que foi a sua mão que venceu. Você faz o teste, aquele que pegar a água e tomar de forma vigilante, você vai selecionar. 300 foram selecionados. 300 contra uma multidão incontável. Gente, muitas guerras, a palavra de Deus descreve o número. Aqui era tanto que eu acho que eles não conseguiram mensurar. De tanto era o povo que se acampou em frente ao exército de Israel para guerrearem, para libertarem, né, a Israel, os israelitas e o povo para oprimir e destruir os israelitas. Então Deus vai com a minoria, porque Ele quer mostrar a sua força e o seu poder. É por isso que você nunca deve olhar as circunstâncias e pegar a medida das circunstâncias e não entender que Deus e a força de Deus é superior a qualquer contagem que você possa fazer, a qualquer percentagem, a qualquer pesquisa que te apresentarem. Se você nesta fase da sua vida estiver procurando emprego e disserem para você, agora as portas de emprego quase não existem. Você tem que dizer, mas Deus é aquele que não é contado segundo a estatística humana. E você diz, se tem uma, esta será minha, porque a força do Senhor irá comigo. Amém? Se você tem algum ente querido que está passando por uma enfermidade, onde ele é desenganado e dizem, olha, só 10% sobrevive. Você tem que crer no poder curador de Deus e dizer para você mesmo, e adquirir aquela fé que Deus quis impetrar nessa realidade de guerra para o povo de Israel. Ele diz, eu venço os números, eu venço a probabilidade, porque eu não sou limitado como força humana, mas a minha força é ilimitável. Glória a Deus, é Deus quem irá contigo. É Deus quem irá por você, a força de Deus. A força de Deus é descomunal. E ela nos concede a vitória. Nenhuma força é maior do que a que vem de Deus. Não existe na face, né, do universo, porque Ele é criador de todas as coisas. E é essa força que nós temos. Com parceria conosco, faça de Deus o seu parceiro em qualquer momento de dificuldade, em qualquer momento que você precisa avançar, que você precisa vencer, que você precisa conquistar, porque você terá uma força descomunal, que não é comum. Em Salmo 44:3 diz assim, pois não foi por espada que possuíram a terra. Aquele povo, o povo de Canaã, eles não possuíram a terra porque eles lutaram. Embora tenham lutado, mas por causa, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste dele. Então você entenda isso. Você vai para frente, Deus vai te levar a guerrear, mas não será a sua força, mas será o braço poderoso do Senhor. O braço, a destra, o braço, o fulgor do seu rosto. Porque o rosto do Senhor tem um brilho, tem um poder, emana força, a sua ação, o seu olhar. Por isso que existe aquela bênção, né, que os sacerdotes declaram sobre o povo do Senhor, que brilhe o seu rosto sobre você. Quando o rosto do Senhor brilha sobre você, significa a expressão, o olhar, o cuidado de Deus na sua vida. E você então terá vitória nesta força que é superior a tudo que há. Deus vence com estratégias em comum. Deus vai usar estratégias muito estranhas, inusitadas, que às vezes você nunca ouviu. Ele vai te dirigir muitas vezes de forma extraordinária, mas diferente. Não estranhe aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus faz.
Juízes 7, 16 a 20, descreve como eles fizeram. Como foi que Deus fez? Imagina 300 guerrear corporalmente com uma multidão. Não seriam capazes de vencer. Qual a estratégia que Deus iria usar? Então a palavra descreve. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. 100, 100, 100. Deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Olha. Arma de guerra, trombeta, cântaro com fogo. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e dizeis, pelo Senhor e por Gideão. Repete comigo. Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, eram as 10 horas da noite. Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. E eles então, o que aconteceu nesse momento? Olha a estratégia. Eles rodearam o arraial em 3 grupos de 100. E Gideão falou, quando eu tocar a trombeta e quando eu quebrar o cântaro, o que aconteceu? Havia barulho e eles iam ver uma luz muito forte por causa das tochas. Imagina, naquele tempo, quando o povo, às 22 horas, às 10 horas da noite, todos já se recolhiam para suas tendas. E ficava tudo escuro. Imagine, toca a trombeta, 300 tocando trombeta, quebra o cântaro e eles olham aquele fogo. Eles ficaram confusos, todos saíram das suas tendas e eles não sabiam o que estava acontecendo, estava na escuridão. Um começou a matar o outro e entre eles se mataram e poucos sobraram. E os que sobraram saíram correndo e o exército então de Gideão saiu atrás e os venceram completamente. Aleluia. Deus faz assim, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que derrubou as muralhas intransponíveis de Jericó, apenas com toque de trombeta e com grito, faz ruir trombetas. Deus é aquele que mata um guerreiro experiente, enorme, um gigante como Golias, e usa Davi com uma funda, com estilingue e com uma pedra. Deus faz isso, Deus abre o mar vermelho para o povo passar, somente com uma ordem de que Moisés tocasse o mar vermelho e ele se abriu. É esse o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, o Deus de Israel, o Deus que fez essas maravilhas. Então na sua vida, se você tem um problema familiar, ore a Deus, busque estratégias e Ele vai usar de forma incomum muitas coisas. Eu me lembro que teve uma época que eu orei por 2 pessoas da família que Deus colocou muito forte no meu coração. Uma era um irmão da minha mãe, que tinha sido cristão e estava afastado. E o outro era uma tia por parte de pai, a minha tia mais querida. E naquele tempo, por muito tempo, Deus me colocou no coração para que eu orasse pela conversão deles. O meu tio, que eu orava pela conversão,
Muito jovem, ele teve uma doença incurável, um câncer. E ele ficou muito tempo na cama antes de morrer. E esse tempo que ele ficou na cama, ele teve tempo de receber a palavra de Deus através dos seus irmãos cristãos. Ia ali, falavam com ele, oravam com ele. E ele teve oportunidade, antes de ser levado, para voltar e se arrepender. Como eu imaginava que Deus ia usar essa estratégia, mas Deus usou porque sabia que ele precisava de alguma forma ser quebrantado para voltar para o Senhor. E aquela enfermidade o quebrantou. A minha outra tia, que eu orei pela conversão dela, ela teve um acidente doméstico que cortou os braços, teve que ser internada. E ela foi internada, só que no quarto dela tinha uma pastora. E a gente, lógico, na família do meu pai, ele foi o primeiro evangélico. Então a gente levou a mensagem, né, do evangelho para a família do meu pai. E essa era a irmã do meu pai. E a gente falava, mas às vezes profeta de casa não tem tanto valor, né? Ou seja, eu acho que devia fazer parte. Mas aquela companheira dela de quarto começou a falar com ela e morava no mesmo bairro. Quando as duas saíram, elas fizeram amizade. E foi assim que Deus levou a salvação para minha tia. Por muitos anos ela viveu no Senhor, transformada. Era uma mulher que era católica, mas também fazia muitas coisas de espiritismo, aquelas coisas de... eu nem sei como chama aquilo, eu não vou nomear porque eu posso errar. E ela foi convertida. Então Deus usa sim, formas incomuns. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Mas quando você ora e aciona a força de Deus, saiba que ela se tornará presente na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo, é isso que Ele faz. Ele usa formas incomuns. Nunca é da mesma forma. Para que a gente, e nunca tem expectativa. Às vezes você ora por uma coisa e fica esperando e Deus faz outra coisa. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Se for uma necessidade de um acréscimo na sua vida financeira, na sua provisão, se for um problema que você tem na vida sentimental, na vida familiar, na vida profissional, coloque diante de Deus, porque esta força te leva à vitória. Amém? Mas tem também a força de Gideão. Sabia que tem uma força em você? E a força de Gideão foi reconhecida e desafiada por Deus. Em Juízes 6:12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu gosto muito disso. Juízes 6:14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quando o anjo do Senhor foi chamar Gideão, sabe onde ele estava? Escondido no lagar. E naquele tempo não era colheita de uva. Ele não era para estar no lagar. Se não me engano era cevada ou trigo. E não era lá que se peneirava. Mas ele estava lá porque ele estava escondido. Como todos os outros, ele tinha que se esconder para não ser roubado. Mas Deus, o anjo do Senhor, Jesus, aqui é uma cristofania, quando aparece a ele, chama ele de homem valente. Um homem escondido, com medo. Jesus diz para ele, homem valente. E quando ele dá ordem para avançar, ele diz, vai nesta tua força. Existia uma força em Gideão, que eu acho que nem ele sabia que existia, eu acho que nem ele se via daquela forma, mas Deus viu nele uma força especial. Em Joel 3:10 a palavra de Deus diz assim: forjai as espadas das vossas
relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Ou seja, forjar suas espadas, das vossas relhas de arado e lanças, ou seja, da sua arma de trabalho, muitas vezes será a sua espada de guerra. E Deus diz para você: digo fraco, eu sou forte. Se você se sente fraco, mesmo assim não declare que você é fraco, porque há uma força em você que Deus é capaz de ver. Quando Deus te criou e pôs em você o espírito de vida, a semelhança do seu Deus, Ele te constituiu o mordomo, o cuidador, o guardador de toda a criação. Há uma força em nós, há uma força de criação especial de Deus. E nós que temos a Jesus Cristo na nossa vida, há uma força especial em nós. Porque à medida que nos convertemos, vamos nos tornando cada dia mais semelhante ao nosso Deus. E a semelhança vem e a força aumenta cada dia. E Jesus disse para Abraão: homem valente. E Deus diz para você: você é valente. Vai nesta tua força. Levanta, não deixa o diabo te oprimir, não deixa ele te abater. Você tem que levantar e entender que Deus quer fazer parceria com você. Ele vê em você algo diferente. E Ele sabe que você é capaz de levantar sua cabeça. E Ele sabe que você é capaz de, na sua força e na sua direção, vencer qualquer obstáculo. Que força é essa que Deus reconheceu em Gideão? Em primeiro lugar, força do argumento. Diga assim: força do argumento. Você sabia que você tem que ter força de argumento com Deus? Chegue diante de Deus e faça como Jó, argumenta com Deus. E Gideão argumentou com Deus. Gideão 6,13 disse assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Gideão falou: Senhor, argumento. Ele tinha um argumento nos seus lábios. Ele disse: Senhor, eu ouvi dizer pelos meus pais que o Senhor os tirou com mão forte e poderosa do Egito. E agora o que há de nós aqui oprimidos por esse povo? Onde está o Senhor? Eu sou argumentativa com Deus. Eu conto várias histórias, mas tem uma história que eu já contei, mas eu acho engraçada. Porque um dia eu mudei para uma casa e Deus me deu muitas coisas novas, mas não me deu cortina nova. E eu não quis pôr a velha. E eu fiquei sem cortina. E eu passava na sala e via lá fora na casa, na calçada assim. E eu passava e falava assim: Deus, cadê minha cortina nova? Aí toda vez que eu passava lá, eu falava: Deus, cadê minha cortina nova? E Deus me deu a cortina nova. Gente, a cortina foi tão engraçado que a cortina veio com um pequeno defeito. Eu falei: eles vão consertar. Sabe o que eles fizeram? Eles deixaram a cortina velha e me deram uma nova. Eu fiquei com 2 cortinas. Eu dei até de presente para alguém, para uma discípula, nem me lembro qual. Você tem que ter força de argumento. Se o seu filho está vivendo uma realidade fora de Deus, está te dando vergonha, está te dando trabalho, você tem que falar: Deus, a tua palavra diz que o Senhor não me deu filhos para calamidade. E fica lá no pé, argumenta. Jó argumentou com Deus. Ele disse assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele fala assim: não tem ninguém que intermedia entre eu e Deus. Porque se tivesse, eu levaria a minha causa. Só que hoje tem Jesus.
E você pode levar a sua causa. Você tem que levar a sua causa. Gideão levou a sua causa. Havia uma força no argumento. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Se tem um argumento na palavra, se Deus promete algo para você, você tem que levar, porque Deus não mente, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Força do argumento. Segunda força que ele viu em Gideão, força do inconformismo. Que significa inconformismo? Atitude ou tendência para não aceitar circunstâncias desfavoráveis. Não pode aceitar circunstâncias desfavoráveis ou desagradáveis. Para não aceitar passivamente a maneira de agir ou pensar das pessoas com quais se relaciona. Se tem alguma situação ruim, não se conforme a ela. Não se conforme à pobreza, à necessidade, à dor, a roubo de Satanás na sua vida. Não se conforme. Livre-se da síndrome da rã fervida. Já ouviu falar da síndrome da rã fervida? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. É uma síndrome. Porque a rã, se você coloca ela numa água fria, dentro de uma panela, liga o fogo, a água vai aquecendo lentamente e a pele dela vai se adaptando à mudança de temperatura e ela não se incomoda, fica lá até que ela morre. Mas se jogarem água fervendo nela, ela pula e se livra. Mas o inconformismo faz isso. Coloca você na água fria e vai esquentando, vai piorando e você vai aceitando a derrota. Você tem que se livrar da síndrome da rã fervida. Diga assim: eu não vou ser essa rã fervida, não. Nada disso. Você tem que se apropriar da promessa da abundância. É o contrário. João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para matar e destruir. Para roubar, matar e destruir. E isso é o diabo. Mas Jesus disse: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem uma seguidora minha que outro dia colocou um comentário numa das minhas mensagens. Ela falou assim: pastora, eu aprendi com você que eu não posso me conformar com um pouco. Aí eu falei: que bênção. Ela falou: sabe o que aconteceu? Eu sou advogada, não tinha causa nenhuma, estava com necessidade. Comecei a orar, entrou em argumento, livrou-se da síndrome da rã fervida. Não se conformou mais com a escassez. E buscou o quê? Se apropriou da promessa da abundância. O que aconteceu? Ela falou: pastora, as causas estão vindo. Eu já não tenho mais nem tempo de atender mais causas. Amém? É essa força que Deus viu em Gideão. Gideão falou assim: há 7 anos eu tenho essa opressão. Mas quando o Senhor apareceu para ele, disse: Senhor, o que há de ser de nós que serve a um Deus poderoso? Força do argumento. Não se conformou com aquilo, clamou. Quando Deus o chamou, ele foi. E essa é a terceira força, a força da obediência. Quando Deus falou para Gideão: então Gideão, vai nessa tua força, porque eu vejo em você uma força de transformação. Porque você vai olhar circunstâncias, mas você não pode se conformar com ela. Nada. Nós estamos num bairro que tem tanta pobreza, morador de rua, a gente vai se conformar com isso? Não! A gente tem que orar para transformar. E na oração Deus vai falar o que você tem que fazer. E quando Deus falar o que você tem que fazer, você vai fazer. Se você vir um ente querido seu, um familiar com doença, com derrota, você tem que usar a força do argumento, clamar a Deus, e Deus vai falar para você: faz tal coisa, e você vai fazer.
Quando você vê a situação da nação de alguma maneira que te incomoda, Deus está chamando você com essa tua força. Ore, clame, Deus vai falar, faça isso, faça aquilo. Deus quer nos usar com essa força. Gideões com 300, não é com a grande multidão não. Você pode olhar para si e vai dizer, mas eu sou pequeno. Pode ser o menor na sua casa, mas Deus vê uma força em você. A gente ora pelo Brasil, já fomos várias vezes em Brasília fazer atos proféticos, clamar a Deus. Eu me lembro uma vez que a gente foi em frente ao Banco Central, lá em Brasília. Clamamos, fizemos atos proféticos, clamando com inconformismo. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos o roubo, a corrupção no Brasil. Nós não nos conformamos com ela. Que todo o dinheiro que está saindo volte em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, vai voltar para os cofres públicos, vai voltar. O que aconteceu com a Lava Jato? Quanto que voltou já da Lava Jato? Quantos bilhões de reais? Mais de 11 bilhões já voltaram para os cofres públicos. Isso não merece uma salva de palmas? Nunca houve nada parecido. Eu não sei, muita gente deve ter orado, mas nós oramos. Quem estava lá? Eu, Daniel, mais alguns aqui intercessores, nós estávamos lá. Se ninguém orar, você vai orar e vai transformar. Eu passava naquelas bancas. Eu morava perto de uma banca. Naquele tempo eu e a Érica íamos na padaria, tinha banca. Tinha aquelas seminuas, mulheres seminuas, homens, às vezes quase que relações sexuais explícitas. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Não tem mais. Eu não sei se você orou, mas eu orei. Então, minha querida, meu querido, você não pode se conformar com nada. Eu morava lá no Morumbi, ia para o Shopping Morumbi, eu era fiscal do Shopping Morumbi. Um dia nós estávamos numa lanchonete muito famosa, não vou citar nome aqui. Eu sentei com a Érica para comer o hambúrguer e começou a passar um videoclipe de uma cantora, pura sensualidade, só faltava, era um sexo ali. Eu chamei o gerente, eu falei, olha, eu vou sentar aqui, uma lanchonete com criança, minha filha tem 10 anos e eu vou ficar vendo esse vídeo indecente aqui? Não vou ficar vendo, você desliga isso. Desligaram na hora, nunca mais puseram aquela cantora. Gente, se você se conformar, se você deixar, o diabo vai te roubar. Ele vai avançar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu território. Você é Gideão. Deus quer fazer parceria com você. Você vai ser aquele que o povo vai dizer assim, pelo Senhor e pela Lília. Tem algumas seguidoras já. E você vai ter muitos seguidores o dia que você se posicionar, porque o mundo clama pela revelação dos filhos de Deus, a natureza clama, nós fomos criados para guardar, para cultivar o nosso território. Você está deixando Satanás te roubar, Satanás vir com dores, com privações. Você não pode fazer isso, porque não é isso que Deus espera de você. Vai nessa tua força, meu querido. Força da obediência. Provérbios 4:13 diz assim: retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Pega a instrução, pega a palavra. Creia nela. E vai em frente. A maior prova da vida, a maior prova da sua vida, é obedecer a Deus e cumprir a sua vontade. E Deus não quer que você passe a vida em branco, não. Eu fui chamada para participar de um livro que a pastora Thalita Pereira está fazendo sobre mulheres de influência. Qual o segredo das mulheres de influência? Eu fiquei muito honrada e lisonjeada. Aí eu comecei a pensar, qual é o segredo da nossa influência?
Você sabe qual é o segredo da influência? O maior de todos é entender que você tem influência. Porque por menor que você seja, como Gideão falou, a minha família é pobre e eu sou menor na minha casa. Olha a influência. Ele levou o povo de Israel a vencer os midianitas, que os assolavam por 7 anos. E Deus está dizendo para você, você tem o poder de influência. E nessa parceria da força de Deus e da sua força, você pode transformar onde você está. Você pode transformar a sua vida. E eu descrevo lá, né, na minha parte do livro, uma mãe que faz uma receita que a família gosta. As gerações vão comer aquela receita. A minha filha vai fazer aquela receita. A minha neta, o meu neto vai fazer aquela receita. E eu vou influenciar por causa de uma receita. Imagine um hábito. Porque a minha filha, eu vejo a minha filha é de orar. Ela é destemida. Eu acho que ela aprendeu comigo. E ela aprendeu tanta coisa com o Lamartine. Pregadora profunda igual o Lamartine. E a sua vida não passa em branco, mesmo que você ache que passe, não passa. Você está influenciando alguém. Então aproveite esse poder de influência. E Deus está dizendo para você, nesta manhã eu quero terminar essa palavra, dizendo que você tem força para vencer. Diga, eu tenho força para vencer. A força do Senhor e a minha força. Porque Deus vai fazer parceria com você. Se Ele quisesse, Ele pegava os midianitas, fazia chover, como destruiu Sodoma e Gomorra, destruía todo aquele exército. Podia destruir. No entanto, Ele quis usar Gideão e os 300 de Gideão. Amém? Feche os seus olhos agora. Aleluia. Esse Deus é perfeito. Esse Deus é tremendo. É um Deus de graça, de misericórdia. Então, se você está aqui hoje ou está nos vendo pela internet e você precisa de um grande milagre, Satanás trabalha na vida dos filhos de Deus, sempre contando com a mentira. A palavra de Deus diz que você em Cristo é mais que vencedor. Mas o diabo aponta para o teu erro, para te dizer que você está por sua conta. A palavra de Deus diz que aquele que nasceu em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Mas o diabo continua dizendo que você é um derrotado. Deus não espera que você faça nada daquilo que só Ele pode fazer. Mas Deus não fará nada daquilo que só você pode fazer. Ainda que na sua parceria com Deus, você entre com a sua força, que é diante da força de Deus é nada, quase nada. Ele quer contar com essa força. E Ele vai acrescentar, Ele vai potencializar. E a força do Filho de Deus, meu querido, ela está sobretudo numa coisa que se chama graça. Graça. É a graça de Deus que vai fazer diferença na tua história. Quantos aqui hoje querem ser empoderados por esse Deus infinito, esse Deus que não tem limites? Porque o tamanho do teu problema não é nada diante do tamanho do seu Deus. Por isso que Deus fala para Gideão: vá na tua força. Porque essa era a força que Deus deu para Gideão. E era com aquela força que ele ia enfrentar o desafio, o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida, meu querido. Saiba disso. E Ele te deu dons, Ele te deu os talentos. Ele abre portas agora. Você vai até o natural. E quando tua força natural acaba, aí começa o sobrenatural de Deus.
Mas antes de qualquer coisa na tua vida, existe uma guerra que está sendo travada agora, que é a guerra pela tua alma. É a guerra para que Deus cumpra o propósito na sua vida de te levar para Ele, morar com Ele para sempre. Mas o inimigo quer te impedir de fazer isso. O inimigo quer que você jogue todas as suas fichas nessa terra aqui, nesse tempo, nesta vida. E depois, quando terminar essa vida, você passe a vida eterna sem Deus. Mas hoje eu vou te ofertar algo que não é meu, que é dele. Então esta oferta não é minha, eu sou só o canal. Que é a oferta de crer no nome sobre todo nome. E fazer com que você, que é fraco, toque na usina de força do universo e seja fortalecido. Para fazer com que você, que é pecador, toque naquele que é santo, 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 e receba dele a sua santidade, o seu perdão e a pureza necessária para entrar na presença de Deus. Então, se hoje há alguém aqui de manhã que ainda não entregou a sua vida para Cristo, e Deus fez de uma forma tão fácil, que muita gente fala, não é possível, não é só isso. Mas a Bíblia é clara. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo para te salvar, e que Ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, enquanto eu estiver orando, vai aparecer um QR Code aí na tela, para que você que ainda não fez essa oração possa fazê-la agora e receber o Senhor como seu Salvador. Você que entrou aqui, se há alguém aqui que ainda não fez esta decisão, hoje é o tempo da oportunidade, agora é o tempo da guinada, da virada da tua vida. Alguém aqui hoje que quer se render a Cristo, quer dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar minha história, eu creio que o Senhor pode mudar minha vida, eu creio que o Senhor pode me dar o milagre que eu preciso, mas eu preciso entregar minha vida para Ti hoje. Há alguém? Eu quero orar por você, levante a sua mão. Se tiver alguém aqui, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Gente, hoje é a tua oportunidade, hoje é o teu dia. Se você entrou aqui e ainda não tem essa certeza, levante a tua mão e eu vou orar por você aqui na frente. Pode vir aqui à frente, por favor, você que levantou a sua mão. Glória a Deus. E você que está aí me vendo pela internet, nós vamos orar por vocês. Olha, um casal já está vindo aqui, já abençoado no primeiro dia aqui, já vai receber a bênção em todos os sentidos aí. Eu quero aproveitar, eu vou fazer oração, tanto do apelo para a salvação, Deus abençoe a vida de vocês, quanto para você que precisa de um milagre, de uma transformação. Eu não sei, pode ser na vida física, pode ser na família, pode ser um milagre financeiro. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui agora, porque este é o posicionamento que o Senhor espera de você, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Primeiro eu vou orar, podem se espalhar aqui na frente, tá? Eu vou primeiro orar pelas pessoas que estão aceitando a Jesus. Orem comigo, diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu não quero ter dúvida, eu quero ter certeza, Senhor, de que eu estarei contigo toda a eternidade. Por isso hoje, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, perante os anjos do Senhor. E perante estes homens que estão aqui, eu entrego a minha vida, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Seja o meu Salvador. Amém. Glória a Deus, a igreja aplaude ao Senhor. Pode ficar aqui, eu ainda vou orar por você. Agora você que está precisando do seu milagre, põe a mão no teu coração e diz assim: Senhor Deus,
não é pela minha força, mas é pela tua. Mas eu estou aqui, disponível para fazer o que o Senhor tem para mim. Por isso eu coloco agora diante de ti o meu problema, a minha causa. E eu declaro, Senhor, que eu vou lutar por ela, porque eu estou no teu nome. E em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. A partir de agora eu tiro os meus olhos do tamanho do problema, e eu elevo os meus olhos para os montes, porque o meu Deus é grande, e eu creio que o Senhor vai operar um milagre na minha vida. Por isso eu já te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus opera na vida destas pessoas, para que eles possam dar o testemunho. Diga assim: eu ainda vou dar o meu testemunho do milagre que Deus fez para mim. Amém? Vamos terminar o nosso culto com a oração da bênção. Pediria para todos ficarem de pé. Hoje às 8h15 no canal do YouTube da igreja, a Érica, pastora Érica, minha filha, nossa filha, vai começar a ministrar 3 noites sobre família. Ela teve uma revelação que é algo extraordinário, você não pode perder, tá bom? Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.